Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Excel com propósito. O meu nome é Felipe Freitas e a dica de hoje é sobre como classificar e filtrar seus dados no Excel. Pois é, o Excel tem um recurso muito simples e de rápida configuração, que é a classificação e o filtro de dados. É um recurso muito útil para uma tomada de decisão rápida, para análises superficiais que a gente precisa fazer no nosso dia a dia. Então, vamos dar uma olhadinha na dica de hoje. Mas antes, é claro, não deixa de já curtir esse nosso vídeo, se inscreve no nosso canal caso ainda não seja inscrito, compartilha com seus colegas e amigos aí que gostam de Excel e precisam analisar informações no dia a dia e dá uma visitada no nosso perfil do Instagram, o @excelcompropósito, beleza? Agora, vamos para a dica de hoje. Então veja, aqui nós temos uma planilha que simula o cadastro de clientes da nossa empresa, né? Clientes que compram com a gente regularmente, por exemplo, ou que contratam os nossos serviços. Temos aqui nome, idade, CPF, RG e outras informações cadastrais. Digamos que a gente queira no dia a dia fazer rápidas análises, rápidas verificações para entender um pouquinho melhor o perfil dos nossos clientes. Nesses casos, o filtro e a classificação de dados pode ser muito útil. Felipe, onde é que eu ativo esse recurso? Primeiro, você vai selecionar o seu cabeçalho de informações da sua tabela, como eu acabei de fazer usando Ctrl Shift para o lado direito. Depois que você fez isso, você vai buscar aqui a guia Dados do seu Excel e clicar no botão Filtro. Observem que automaticamente aqui no nosso cabeçalho apareceram botões com essa setinha ao lado de cada cabeçalho, ao lado de cada coluna. É por meio desse botão que a gente vai ativar a classificação ou o filtro dos nossos dados. Vamos entender a diferença entre classificar e filtrar dados e informações. Para a gente entender melhor, vamos analisar o exemplo da coluna Idade. Então, eu vou aqui na coluna Idade e vou clicar na setinha que apareceu para a gente. Observem que vai abrir uma espécie de menu e eu posso separar esse menu na parte superior e na parte inferior. Na parte superior, esse campo aqui de cima, a gente vai ter as opções, os recursos relacionados à classificação de dados. E na parte mais aqui de baixo, a gente vai ter as opções de filtro de dados. Vamos entender o que a classificação faz. Na verdade, a classificação nada mais é do que a reordenação dos seus dados conforme algum critério que você escolha. Nesse exemplo, a gente clicou na coluna Idade. Portanto, o que quer que eu faça aqui vai reordenar, vai reorganizar a minha tabela em função da idade. Por exemplo, se eu clicar aqui em classificar do menor para o maior, observe que todas as informações e dados da tabela foram reorganizados em função da idade, da menor idade para a maior idade. Então nós temos aqui os clientes mais novos da nossa empresa, a Ayla e o Matheus com 18 anos, até os clientes mais idosos da nossa empresa, o Benedito e a Jennifer, ambos com 80 anos. Mas percebam que nesse caso eu não deixei de visualizar nenhuma informação. Todos os clientes continuam aparecendo para mim. O único detalhe é que eu reorganizei toda a minha tabela em função da idade. Nesse caso, da menor idade para a maior idade. Poderíamos fazer isso com qualquer coluna dessa tabela. Por exemplo, eu agora quero ver os meus dados em ordem alfabética pelo nome dos nossos clientes. Então eu venho bem aqui, clico na setinha ao lado do cabeçalho nome e coloco, olha, classificar de A a Z. E agora a minha tabela foi reorganizada por ordem alfabética. Observe que tem um sinal que indica para a gente quando alguma classificação foi feita. Bem aqui na setinha de classificação e filtro, observem que aqui ao lado da palavra nome aparece uma pequena seta para cima. Esse é um símbolo simples só para nos indicar que nós fizemos uma classificação nessa tabela a partir do critério nome, ou seja, da coluna nome. Beleza, Felipe, mas e o filtro? Qual é a diferença? A diferença é que quando a gente usa o recurso filtro, a gente na verdade não quer reorganizar nossos dados. Nós queremos ocultar temporariamente algumas informações que não são úteis nesse momento para a gente e evidenciar outras que nesse momento são necessárias para alguma decisão ou alguma análise que a gente queira fazer. Eu vou dar exemplo novamente utilizando a coluna Idade. Vamos supor que eu quisesse visualizar aqui os meus clientes com 18 anos.
porque são os clientes mais novos que a gente tem na empresa. Então eu vou clicar novamente na nossa setinha, mas eu não vou reorganizar apenas os nossos dados, porque a gente já entendeu que apenas classificando eu mantenho todas as informações visíveis e eu quero aqui algo mais assertivo, mais objetivo, eu quero ver apenas os clientes com 18 anos. Então eu venho aqui para a parte de baixo do nosso menu e vou manualmente, nesse primeiro momento, desmarcar, olha, a opção selecionar tudo e vou clicar na caixinha 18. Quando eu faço isso e aperto em OK, observem que agora visualmente a gente tem apenas os clientes com 18 anos. Isso facilita, obviamente, a nossa decisão a respeito desses clientes. Por quê? Porque eu não tenho mais todos os demais visualmente poluindo a minha planilha. Então eu consigo focar mais nesses clientes. Muita atenção, porque nesse momento você não excluiu os seus dados. Fique tranquilo. Sua tabela continua intacta. O que o filtro faz é apenas omitir temporariamente as informações que não são úteis agora para você. Mas, se você tirar esse filtro, desativá-lo, elas voltam a aparecer para você. Quer ver? Se você clicar bem aqui, na mesma setinha da idade, você vai ver agora essa opção limpar filtro de idade. Se eu clicar nela, observem que agora todas as informações voltaram a aparecer para a gente. Eu vou fazer novamente o filtro. Eu agora vou clicar aqui e vou desmarcar todas as idades. Apenas para exemplificar, vou marcar 18 e 20 anos. Então ele vai trazer os clientes com 18 e 20 anos. Observe que toda vez que a sua planilha está com um filtro ativado, ela sinaliza isso para você. E aqui vai uma dica muito útil. Se você receber uma planilha de algum colega de trabalho ou de uma outra equipe da sua empresa, certifique-se de que você não está com nenhum filtro ativado. Caso contrário, você pode tomar uma decisão com base numa planilha que não está mostrando tudo para você, apenas uma parte dos dados. Isso pode incorrer e gerar erros graves na sua tomada de decisão. Mas Felipe, como é que eu me certifico que a minha planilha, que a minha tabela, não tem nenhum filtro ativado? Você tem dois sinais de que existe um filtro ativado na sua planilha. O primeiro deles é esse pequeno símbolo de funil. Toda vez que eu tenho um filtro ativado em alguma coluna da minha tabela, esse pequeno funil aparece no botão com a setinha de classificação e filtro. O outro sinal, a outra forma de você identificar que existe um filtro ativado é olhando para cá, para a lateral da tabela e identificando linhas com essa cor azul. Essa cor azul é sinal de que existe um filtro ativado na sua tabela, portanto tenha cuidado. Certifique-se de que você limpe os filtros ativados para visualizar todos os dados, especialmente de uma planilha que não foi gerada por você. Se você tiver vários filtros configurados na sua tabela, você não precisa limpar cada um deles clicando na setinha e buscando a opção limpar filtro. Você pode limpar todos os filtros simultaneamente, indo até a sua guia Dados e buscando ao lado do botão Filtro a opção Limpar. Quando eu clico aqui, automaticamente todos os filtros que estiverem ativos serão desativados e a minha tabela volta a ficar visível para a gente. Vamos ver se a gente entendeu a classificação e o filtro. Para isso, eu preparei 3 perguntinhas bem rápidas para a gente validar o nosso entendimento, que poderiam ser perguntas que o seu chefe, o seu diretor faz para você no dia a dia. Primeira, consultando o nosso cadastro, quantas pessoas já possuem uma idade avançada? Nesse caso, a gente vai considerar uma idade avançada, uma idade acima de 70 anos. Então, novamente, eu vou lá na coluna idade e vou clicar na nossa setinha. Bem, eu não vou classificar, porque eu quero ver as pessoas que têm mais de 70 anos. Eu não quero identificar reordenando meus dados. Então, eu vou usar o filtro. Mas atenção, se nesse caso eu for marcar todo mundo que tem mais de 70 anos, manualmente, você concorda que vai dar muito trabalho, né? Eu vou ter que desmarcar essa caixinha e manualmente clicar em todo mundo que tem mais de 70 anos. Nesse momento a gente vai conhecer mais uma opção muito útil do filtro, que é o filtro de números ou filtro de texto, se você estiver com uma coluna de texto selecionada. Então observe que quando eu coloco o mouse aqui, ele já abre ao lado várias opções de filtro relacionadas a números. Isso é muito útil. Nesse nosso caso, por exemplo,
eu quero números maiores do que 70, no caso 70 anos. Então eu clico em maior do que e bem aqui manualmente eu vou digitar 70 e apertar em OK. Nesse momento eu acabei de filtrar todos os dados da tabela em função da coluna idade e estão visíveis para a gente apenas os clientes com mais de 70 anos. Perceba, apenas os clientes com mais de 70 anos estão visíveis. Não quero mais fazer essa análise, busco o botão limpar filtro, clico e agora todas as informações voltam a ficar visíveis para a gente. Vamos para mais uma perguntinha aqui de fixação. As 5 pessoas mais altas do cadastro estão mais concentradas em que região do Brasil? Olha que interessante. Agora eu venho aqui na coluna altura. Ele quer as 5 pessoas mais altas. Existem várias formas de nós fazermos isso no Excel, mas para explorar o que a gente acabou de ver sobre filtro e classificação, eu vou usar a classificação nesse caso. Eu vou clicar na coluna altura e vou classificar. Eu vou ordenar meus dados da maior altura para a menor altura de cliente. Quando eu clico aqui, observem que automaticamente eu consigo identificar os 5 clientes mais altos da planilha. E eu posso rapidamente ver em que regiões eles estão mais concentrados, estados ou cidades que a gente queira analisar. Por último, a terceira perguntinha aqui. Sabendo-se que o tipo sanguíneo O negativo é doador universal, verifique quais as condições de peso e altura das pessoas com esse tipo sanguíneo. Então vejam, nesse momento, novamente, eu não quero apenas reorganizar meus dados, eu quero focar minha análise em doadores universais, portanto, com sangue O negativo. Então eu vou clicar aqui no tipo sanguíneo e vou buscar a opção O negativo. Nesse caso, como são poucos tipos sanguíneos, você poderia fazer manualmente. Eu desmarco, busco aqui a caixinha do O negativo e aperto em OK. Observem que agora eu tenho de maneira bem clara e objetiva as 3 pessoas, os 3 clientes que são doadores universais e posso analisar peso e altura deles. Eu aproveito aqui para dar uma dica muito útil em relação à classificação de dados. O Excel possui vários recursos fantásticos e a gente acabou de entender como usar a classificação e filtro para uma rápida tomada de decisão, para uma rápida análise. Mas aqui eu faço questão de ressaltar que você pode ter a classificação de maneira combinada, melhor dizendo, de maneira cumulativa. O que significa isso? Que eu posso fazer uma classificação a partir de 2 critérios, 3 critérios. Eu uso um critério prioritário e posso estabelecer um critério, por exemplo, secundário. Quer ver? Vamos supor que eu quisesse aplicar uma dupla classificação. Eu quisesse saber, por exemplo, os clientes que têm a maior diferença ou os quadros mais críticos de altura e peso. Por exemplo, os clientes que são muito altos, mas são muito magros. Talvez eu queira identificar isso para ter uma ideia de saúde dos nossos clientes para uma campanha de doação de sangue. Uma diferença muito grande entre peso e altura, por exemplo, não seria favorável à doação de sangue. Então eu posso, por exemplo, usar uma classificação com base em 2 critérios. Só que nesse caso eu não vou utilizar essa opção aqui de forma direta. Eu vou buscar a classificação fora desse botãozinho. Eu vou buscar aqui a minha guia página inicial, vou achar aqui no meu lado direito superior esse grupo classificar e filtrar e ao clicar nele eu vou achar a opção classificação personalizada. Quando você clicar nessa opção, vai aparecer essa janelinha que é um pouco intuitiva, porque ela já vai perguntar por meio de qual coluna você quer classificar os seus dados. Você pode clicar aqui nessa aba e escolher a coluna. Eu vou colocar aqui a coluna altura. Eu quero do cliente mais alto para o mais baixo. Então, eu vou classificar em função dos valores da minha célula, dos valores de altura, e vou colocar exatamente do maior para o menor, do mais alto para o mais baixo. Mas agora eu quero um segundo critério de classificação. Depois que o Excel classificar do mais alto para o mais baixo, eu quero que ele classifique do menos pesado para o mais pesado. Como é que eu faço isso? Bem aqui você tem um botãozinho adicionar nível.
que é exatamente para você adicionar um segundo ou um terceiro critério de classificação. Eu vou clicar bem aqui em adicionar nível e observe que automaticamente ele criou uma linha e depois, ou seja, ele vai classificar pela altura e depois, conforme algum outro critério que a gente informe. Nesse caso, eu vou dizer que depois eu quero classificar pelo peso e no caso do peso, eu quero classificar do menor para o maior. E vou apertar em OK. Observem que o Excel já conjugou esses critérios e automaticamente ele classificou primeiro da maior altura para a menor altura, mas depois, no empate, ele desempatou priorizando as pessoas mais magras para as pessoas mais pesadas. Então eu acabei de aplicar um duplo critério para a classificação de dados. A classificação e o filtro de dados são muito úteis e quanto mais você pôr esse recurso em prática, mais você vai dominá-lo e utilizá-lo para decisões rápidas, corriqueiras, mas ainda assim muito válidas, importantes e produtivas para o seu dia a dia profissional e pessoal também. Eu espero que tenha gostado da dica de hoje e até a próxima.